Fala, meus queridos, boa noite. Mais uma live. Semana passada não teve, mas essa semana a gente está de volta. Esperar a galera ir entrando. Quem for chegando, sejam bem-vindos. Não sai daí. Vai ser uma jornada que a gente vai estar passando por aqui. Nos próximos 10 dias serão 10 lives. A jornada do empreendedor. Bem-vindo, Iago. Sai daí não, hein, negão. Fica aí que hoje vai ser bem legal. E anota na agenda já para estar seguindo o passo a passo. Porque eu tenho certeza que vai ser bem edificante. Vai ser muito bom, vai ter muito conteúdo. E você vai poder sentir na pele, vocês vão poder sentir na pele realmente a transformação. É um conteúdo transformador, porque a gente sabe que a maioria das pessoas elas não sabem nem o que é empreendedorismo. E todo ser humano ele é empreendedor, todo ser humano ele é de criação, né? A partir do propósito de identidade com Deus. Deus ele sempre foi empreendedor. E com nós não é diferente. A gente é a imagem e semelhança de Deus, do Criador. Somos seres humanos que têm o poder da criação. Então a criação é o que eu falo muito sobre, que eu acho que é empreendedorismo. Eu creio que é, e para mim empreendedorismo pode ser que seja uma coisa, para você seja outra. Mas para mim está muito alinhado com atitude, né? Empreendedorismo está alinhado com atitude. Então, quem for chegando, fica aí. Me fala aí se vocês estão bem. Se o áudio está ok, a imagem também, se está tudo bem. Vou ficar um pouquinho mais distante aqui. Afinal, toda vez que eu olho para a câmera, para a bolinha da câmera, parece que eu estou olhando para cima. E quando eu olho para baixo aqui, parece que eu estou olhando para a câmera. Difícil de explicar, mas enfim, conforme o pessoal for chegando, daqui mais uns 2, 3 minutinhos, vou soltar o conteúdo. Vou estar explicando um pouquinho sobre essa jornada, como a gente vai estar passando, né? Serão 10 dias, onde eu vou estar falando aí primeiro o início, né? Hoje é o nosso início dessa jornada. Como é um início, precisa de um passo a passo, certo? Então esse passo a passo ele vem o passo 1, seguido do passo 2, e eu vou estar explicando para vocês todos os passos. Eu acabei não anotando, mas eu fiz uma colinha só do tema de hoje. No caso aí, primeiro dia, vou estar falando aqui direcionado aqui para você que Iago, no caso, que está aqui. Primeiro dia, irmão, é o início. A gente precisa entender tudo que a gente precisa fazer para começar a nossa jornada como empreendedor. Segundo passo, primeiro passo hoje, o primeiro dia vai ser o início, o segundo dia vai ser crenças. Então amanhã a gente vai estar falando de crenças. Na quarta-feira a gente vai estar falando um outro tema, certo? E eu vou estar... Como eu não anotei aqui, eu não lembro de cor. Mas é a jornada do empreendedor. São 10 passos para que a gente se torne um empreendedor. Eu já falei nas últimas lives sobre sonhos, que vai ser falado muito aqui nessa jornada. Sobre projetos, vai ser muito falado aqui nessa jornada. Falei sobre metas, sobre atitude e liderança. Tudo isso vai ser falado aqui. Hoje a gente vai falar do início, como que inicia. Amanhã crença. Depois qual que vem? Deixa eu buscar uma colinha aqui, gente. Perdão, então vamos lá. Voltei. Crença. Aí a gente vai falar também sobre autoimagem. A gente vai ter uma live de negócios e a outra live de vendas. Seguindo passo a passo.
tá bom? Seguindo passo a passo. Não tem como eu falar de vendas para uma pessoa que tem problema de autoimagem. Então a gente precisa primeiro trabalhar essa questão da autoimagem, precisa trabalhar primeiro essa questão do início, e eu já vou começar entregando conteúdo para vocês. Então vamos lá. Para quem deseja ser um empreendedor, precisa entender a jornada no passo a passo. E essa jornada ela vem muito alinhada com as nossas crenças, né? Primeiro é preciso saber o que é empreendedorismo. O que é empreendedor? Sendo que todo ser humano ele é empreendedor. Todo ser humano é líder, todo ser humano é empreendedor, todo ser humano tem essa capacidade. E a gente vê que muitas pessoas travam porque não sabe o que é, primeiramente, e acha que não tem o dom, não tem a capacidade. Todo mundo tem essa capacidade. Eu vou fixar aqui nos comentários o tema da live de hoje. Então, gente, você que está aqui me ouvindo, você é um empreendedor, tá? Você que está me escutando aqui, você é um líder. E você precisa tomar posse disso. Você não pode simplesmente se colocar para baixo, se rejeitar, achar que é um dom. Na verdade, o dom todo mundo tem. Todo mundo tem o dom de falar, todo mundo tem o dom de ouvir, todo mundo tem o dom de criar. Porém, tem as pessoas que tomam posse desse dom e viram unção. Então, as pessoas que fazem com que essa unção seja transmitida na vida de outras pessoas. Se estiver fazendo sentido para você, comenta e comenta aí. Eu sou um empreendedor. Bom, vamos lá. Qual que é o início da jornada? O início para todo empreendedor. Tem algo que eu gosto de falar que você precisa fazer, que é limpar o seu terreno. Pensa comigo. Pensa comigo. Se você fosse... Deixa eu ver os comentários aqui. Sou salgadeira, já sigo... Trabalho em casa. Bem-vinda, viu, Aparecida? Muito bom ver você aqui. Mas vamos lá, eu vou seguir como se fosse 5 aulas aqui, tá bom? 5 aulas. Cada aula, 5 minutinhos, de 3 a 5 minutinhos. Então a primeira aula é sobre limpar o terreno. Vamos iniciar essa aula falando de limpar o terreno, que se envolve muito com as nossas crenças. O que acontece? É muito mais sobre a gente desaprender do que sobre aprender. Por quê? Imagina comigo aqui que você vai fazer uma casa, você comprou um terreno, você comprou um prédio e você quer fazer um prédio novo. Qual que seria a primeira coisa que você iria fazer? Você iria construir um prédio na mesma planta? Você iria construir um prédio em cima de outro prédio? Não, né? Você certamente iria construir um prédio, você ia precisar derrubar tudo, acabar com tudo, limpar tudo, fazer uma nova planta, fazer um novo projeto e aí sim começar a construir. Então, quando a gente fala de aprender, de empreender, a gente tem que saber que, primeiro, nada do que a gente vai aprender aqui vai valer. Às vezes é muito mais do que você vai precisar desaprender aquilo que você aprendeu. Sabe? O que a gente aprendeu? Então vamos lá, a gente aprendeu que para você ter sucesso nessa vida, a gente precisa estudar, né? Terminar a escola, sair da escola, faz uma faculdade, aí sai da faculdade, você precisa arrumar um emprego na sua área, terminar o emprego, você precisa ser bem sucedido, trabalhar durante 40 anos na sua empresa para aí depois sim você se aposentar e o governo vai acabar cuidando de você. E sinceramente a gente sabe que não é isso que acontece, né? A gente sabe que nos dias modernos as pessoas que fizeram faculdade, elas muitas das vezes a faculdade não está servindo de nada, muitas das vezes o diploma não está servindo, então entra novas gerações, novas profissões
E hoje a maioria das pessoas que querem sobreviver tem um emprego, mas quem quer viver de fato precisa sim empreender, precisa ter um negócio, precisa ter um plano B, certo? Precisa estar apto a fazer coisas novas, coisas diferentes. Não simplesmente, eu estudei na minha área e eu vou fazer isso e pronto, acabou. Você precisa ter habilidade de fazer coisas diferentes. Então você vai precisar primeiro limpar o seu terreno, desaprender tudo que você aprendeu, para depois começar assim a aprender coisas novas. Então hoje eu vou estar passando para vocês maneiras como a gente faz para desaprender, maneiras que a gente faz para aprender, tudo aqui nessa live, certo? E a gente vai aprender aqui a renovar as crenças, porque tudo isso que eu estou falando é crença. A gente foi educado para isso, a gente foi treinado para isso, é passado de pai para filho, de filho para pai, e a gente acaba não tendo uma outra saída. É o que a gente acredita e pronto. É o que eu acredito e pronto, acabou. Eu acho que o mundo é assim e a gente acaba crescendo sem perspectiva, certo? A gente acaba achando que a vida é simplesmente trabalhar e pagar a conta e se aposentar e já era. Mas a gente não nasceu para trabalhar. A gente nasceu para viver. A gente não vive para trabalhar, a gente trabalha para viver. Anota essa frase que ela é muito boa, eu gosto muito, de que a gente nasceu para viver e não para trabalhar. Ou seja, a maioria das pessoas vive para trabalhar. Elas vivem, sai 8 horas por dia, sai 7 da manhã, volta às 5 da tarde, 6 da tarde, e elas passam uma semana praticamente esperando ansiosamente pelo final de semana. Elas passam 5 dias trabalhando, ralando, chegam em casa, quer descansar, não vê a hora de curtir 2 dias, então trabalha 5 dias para curtir 2. E tudo isso daqui que eu estou falando assim para vocês, não é para que de repente vocês possam também ganhar mais dinheiro, produzir mais, mas que você possa ganhar mais tempo, sabe? Quem me conhece sabe que eu trabalho vendendo perfume, cosmético. Então, poxa, hoje mesmo eu não vendi nenhum perfume, mas tem uma pessoa que vendeu da minha equipe para mim. E aí me mandou aqui, fez uma venda de R$ 150. E R$ 150 para um salário mínimo é praticamente, vamos fazer as contas, é praticamente 4 dias trabalhados, sabe, gente? São 4 dias trabalhados. Então você vai falar, poxa, eu não gosto de vender perfume, eu não quero vender. Mas você quer ter mais tempo? Você quer ter mais tempo livre? Você quer curtir mais a sua família? Você quer escolher, de repente, os locais que você vai poder viajar? O que você vai fazer? A hora que você vai fazer? Com quem você vai fazer? Isso é importante saber, porque a maioria não sabe. A gente cresce, não é treinado para isso, para vender, para multiplicar, para empreender. Então, pessoal, eu estou chegando aqui basicamente em 15 minutos de live e tem bastante coisa para eu falar aqui. Então eu só vou pedir para vocês que estão aqui, vamos compartilhar, pega esse aviãozinho que está aqui, escreve aí, ó, vem para a live e compartilha aí com o máximo de amigos que vocês conseguem, porque o Instagram ele não avisa que a gente tá aqui atuando, que a gente tá trabalhando, ele não avisa que a gente está fazendo a live, e a gente avisando, essa bolinha começa a aparecer em primeiro lugar lá para as pessoas, né? Então a gente consegue aumentar o engajamento, porque o Instagram ele vai entender que esse conteúdo, essa live está sendo relevante para que outras pessoas possam vir. Então eu vou mandar aqui para todo mundo, e assim que a gente terminar, é só a gente escrever aí. E eu já fiz, só escrever, já fiz. Vou mandar para todo mundo aqui, para geral mesmo. Não tenha medo de incomodar, não queira esse conteúdo só para você. A gente precisa transbordar na vida de outras pessoas, a gente precisa ajudar outras pessoas. Tem muita gente perdida por aí, sem saber o que fazer, sem perspectiva.
e o nosso intuito aqui é realmente ajudar e somar para que todas essas pessoas possam sair da zona de conforto, possam entender que eles podem mais, possam entender que a vida é o contrário, né? Não é viver para trabalhar, e sim trabalhar para viver. Então, tem bastante gente aqui ainda para eu enviar, nossa. E conforme a galera for chegando, o engajamento vai aumentando e a nossa live vai ficando ainda melhor. Sejam bem-vindos aí, todos que forem chegando. Quem compartilhou, comenta aí, já fiz. Vai no aviãozinho aqui, eu não sei se está aqui, acho que está aqui do lado de vocês. Compartilha aí com 10, 15, 20 amigos, para a gente fazer com que essa mensagem chegue através de outras pessoas. Então, como eu já falei, na jornada do empreendedor, para você iniciar é preciso limpar o seu terreno. É preciso você entender que quando você vai começar um projeto novo, não importa o que você aprendeu, o que você já sabe. O que vai fazer sentido é você desaprender. Não importa o que você vai aprender daqui para frente, você precisa desaprender para não misturar muita coisa, certo? E o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente deve fazer uma escola, sair da escola, ir para a faculdade, sair da faculdade, arruma um trabalho, um emprego na nossa área. Desse emprego a gente vai se aposentar e a empresa, o governo vai cuidar da gente quando a gente estiver velho aposentado. Já falei que isso não acontece, não é bem assim. Tá bom? Isso tudo foi o que a gente aprendeu. A gente precisa desaprender tudo isso. A gente precisa revisitar nossas crenças, a gente precisa transformar essas nossas crenças para que a gente consiga realmente aprender coisas novas. A gente está no século XXI. A gente mudou. Hoje, quem não souber trabalhar pelo computador, quem não souber trabalhar pela internet, quem não souber trabalhar pelo celular, está fora dos negócios. Então, a maioria das pessoas ainda é muito leigo disso. Não tem nem, eu estava vendo um estudo que não tem nem 5%, talvez 2% de todos os especialistas estão no digital. E para a pessoa aprender a estar no digital, ela precisa desaprender tudo aquilo que ela já fez. Óbvio, não vamos generalizar, não vamos esquecer tudo. Mas você precisa esquecer da grande parte. Você precisa entender que tudo aquilo que você acredita é errado. Não é o correto. Ninguém ensinou para você que você pode ter um negócio próprio, que você pode se empreender, que você pode criar suas próprias oportunidades, que você pode oferecer oportunidade para outras pessoas, que você pode ter uma grande equipe, que você pode ter um grande negócio. Ninguém ensina isso pra gente, ninguém explica isso pra gente. Certo? Então hoje eu quero que você entenda que você pode, você também pode, você deve sim ser um empreendedor, você é um empreendedor, você já nasceu um empreendedor, você já nasceu um líder. Você precisa tomar posse disso. Você só precisa tomar posse. Certo? Então, como eu já falei, é muito mais sobre desfazer as crenças do que novas crenças. Para a gente aprender coisas novas é preciso limpar o terreno. Você precisa... Imagina assim, que você vai construir um prédio e você comprou um prédio novo. Você vai precisar desfazer de todo aquele prédio que você tem. Você vai ter que quebrar tudo, chegar no terreno, limpar tudo, fazer com um terreno novo, fazer uma planta nova para depois sim você começar a construir. Então nessa jornada a gente vai começar a desfazer as crenças de tudo aquilo que a gente aprendeu, para que depois sim a gente vá no passo a passo, no dia 2, no dia 3, no dia 4, 5, construindo novas crenças, novos pensamentos. E aí sim você entender que você é uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera, que você é uma pessoa à imagem e semelhança de Deus e que não tem desculpa. Porque você nasceu para reinar, você não nasceu aqui para ser escravo. Você nasceu para ser um abençoado, para viver em abundância em todas as áreas da sua vida. E a gente vê que a maioria das pessoas, o que elas fazem? A maioria das pessoas trabalham para viver. Perdão, elas vivem para trabalhar. Elas não trabalham para viver, elas não conseguem desfrutar. São pessoas que não vê a hora de chegar um final de semana. São pessoas que passam 5 dias trabalhando para curtir 2.
Gente, nada contra o trabalho, tá? Eu não estou falando aqui de trabalho, mas quando você desenvolve algo que você é apaixonado, você não leva como um trabalho. Você leva como um esporte, sabe? Como um hobby, como um estilo de vida. E aí sim você passa a trabalhar de forma concreta, né? Como eu já falei aqui, e eu vou repetir. Hoje, o meu conteúdo não é baseado somente para que você ganhe dinheiro. Eu quero que você primeiro entenda que a principal moeda que você tem nas suas mãos é o seu tempo. Você tem 120 anos para você viver. Você nasceu para viver até 120 anos. Segundo aí na Bíblia, né, tá falando que o tempo limite é que a gente iria viver até 120 anos. E a maioria das pessoas, elas desperdiçam esse tempo. Como que você pode ganhar tempo? Vou dar um exemplo assim de pessoas que trabalham para ganhar um salário mínimo. É uma carga horária de 8 horas por dia. São 40 horas por semana. E dá um total aí de R$ 33 por dia. Mais ou menos R$ 35 por dia. E quando eu falo um exemplo, pega, vai vender um produto que custa R$ 150, você não vai simplesmente ganhar R$ 150. Você vai ganhar 4 dias de vida. Multiplica 35 vezes 4, vai dar 150, vai dar 140, sabe? 35 vezes 4, 140, então você vai ganhar praticamente 4 dias de salário mínimo. Você vai ganhar 4 dias livre. Poxa, o que te impede de fazer mais? Não impede, nada te impede. Então, entenda isso. Você precisa desfazer suas crenças. Tudo que você aprendeu foi de passado de pai para filho. E nem tudo que você aprendeu é a grande verdade. Tem coisas que você não sabe e você vai aprender aqui. Certo? Qual que é a maneira mais fácil assim da gente desaprender das coisas? É aprendendo coisas novas? Não. É você questionar tudo aquilo que você aprendeu. Você precisa questionar. Será que é verdade? Será que é verdade que eu preciso ter uma faculdade para eu ter sucesso? Será que é verdade que eu preciso ter um emprego e passar 40 anos da minha vida nesse emprego para ter sucesso? Será que isso é sucesso? Primeiro que sucesso ele é diferente para umas pessoas e para outras é diferente. Para muitas pessoas sucesso é ter uma família, para outros é ter bens materiais, para outros é ter dinheiro, para outros é ter uma vida espiritual alinhada com Deus, para outros é ser melhor um pouquinho a cada dia. O que é sucesso para você? Pense bem. Alinha isso de acordo com o seu propósito, com a sua visão e busca isso. Busca o que é sucesso para você. Porque de fato, não, o que é sucesso para mim não é sucesso para você. Certo? E a maneira mais correta da gente desaprender é você questionar suas crenças, revisitar suas crenças. Sabe? Você saber que muitas das vezes você bate na tecla achando que você está certo, mas você pode estar errado. Tem muita coisa nova nesse mundo, sabe? Tem muita coisas diferentes que está acontecendo, coisas que a gente nem sabe. Quem diria que eu poderia estar me comunicando através de um celular? Porém, há um tempo atrás eu abri um e-mail, era pequenininho, e eu lembro disso, que falava que ia chegar um tempo que teriam reuniões com videoconferências, onde um ia estar no Japão, o outro em Tóquio, o outro em Nova York, o outro no Brasil, o outro na Índia, enfim, cada um no seu lugar. Será que realmente o que a gente acredita é o que vai ser? Então eu vou trazer alguns exemplos aqui, tá bom? A Netflix, há pouco mais de 10 anos, ela chegou na Blockbuster e ela ofereceu o projeto da Netflix para a Blockbuster. Quem não sabe, a Blockbuster era a maior locadora de videocassete no mundo, no planeta. Mundialmente conhecida. E a Blockbuster simplesmente pegou e falou: não, cara, isso daí não vai virar.
O nosso projeto é para sempre. A gente tem razão. O que a gente está fazendo está dando certo. Esse negócio de Netflix não vai dar certo. E aí eu pergunto para vocês, chega até a me arrepiar. Quantas lojas da Blockbuster você vê hoje? E quantas pessoas acessando Netflix você conhece hoje? Faz essa pergunta. Bem-vindo, Japa. Tranquilo, irmão? Comenta aí de onde você está falando. Comenta aí vocês que estão na live aí, ó, de onde que você está falando. Deixa seu comentário, fala qual cidade, qual país. William Correia, meu parceiro aí japonês, do Japão e um grande mágico. Um abraço, irmão. Saudade, viu? Saudade da nossa época de rodeios e eventos. Então, gente, a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix quando teve oportunidade. Um dia o homem falou, não, o cavalo veio para ficar, esse negócio de carro aí não vai dar certo, isso daí não vai vingar. E a gente sabe o que o mundo é hoje, né? A gente sabe o tanto de carro que tem hoje. Um dia a Uber foi desacreditada. As pessoas falavam, isso daí não vai virar. Já existe táxi, para que você vai criar um projeto desse? E aí a gente sabe que hoje os taxistas praticamente não tem mais espaço para Uber. Por quê? Porque todo mundo pede um táxi da palma da mão, chega em casa, o táxi vem até você, te leva onde você quer, te leva no seu destino e ainda você economiza. Então por que é importante saber tudo isso? Eu tenho vários outros exemplos aqui para passar de empresas e negócios que ficou para trás. E tem muitos outros que vão ficar, se não desfazer as crenças, se não desaprender tudo que aprendeu e começar a aprender coisas novas. Certo? Como já foi falado, e é bom que todo mundo aqui entenda que se você não fizer negócio no digital, se você não estiver fazendo negócio pela internet, você vai estar fora dos negócios. Então é muito bom, é muito importante que você comece logo a pesquisar o que é marketing digital. Coloca no Google marketing digital, o que é. Coloca no Google como fazer venda pela internet. Tudo isso vai te ensinar. Eu, há pouco mais de uma semana, fiz as minhas primeiras vendas através de anúncios do Google. Pessoas que eu nunca vi na vida. Essas pessoas não me viram, elas compraram lá, elas pagaram lá, e aí a própria empresa enviou o produto e envia o produto para casa dessas pessoas com toda a comodidade para a pessoa, comodidade para mim. Isso é uma modalidade chamada de dropship. Então, isso não sou eu quem estou falando. Quem falou foi só um dos maiores mestres da tecnologia, um cara chamado Bill Gates. Ele simplesmente falou, daqui a alguns anos, quem não faz negócio pela internet está fora dos negócios. Está fora. E a gente já viu muitas empresas quebrando. Acabei de citar o exemplo aqui da Blockbuster, que perdeu espaço para a Netflix. Hoje a gente não vê nenhuma loja da Blockbuster mais. A gente conhece muitas pessoas que pagam a mensalidade da Netflix. E a gente sabe que a Netflix tentou vender para a Blockbuster para quê? Para que tivesse um projeto gigantesco ali, ó, juntos. A Blockbuster falou, não, isso daí não vai vingar. E vingou. Então, gente, tem que desfazer as crenças. Não pega isso que você tem hoje e fala, poxa, eu acredito, é isso e pronto, acabou. Não, pô, o mundo vai evoluindo. Eu tenho certeza que tipo, daqui 10 anos tudo vai ser muito diferente do que é hoje. Entendeu? Tudo vai ser diferente. E tudo que a gente vive hoje, tem um cara que chama Robert Kiyosaki, um autor. Ele é considerado o maior educador financeiro do mundo. Ele escreveu um livro chamado O Negócio do Século XXI. Tem 2 livros, né, que é muito importante, que eu posso estar indicando para vocês. O primeiro livro é o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um clássico, um livro que é muito top. Ensina realmente você fazer dinheiro, você começar do zero. Ensina você a estimular ideias. Ele questiona exatamente isso que eu falei. Por que a gente não tem educação financeira na nossa escola? Por que a gente não aprende quando a gente é criança? E ele dá ideias, né, de que você pode, quando criança, você poderia ser ensinado a ter 2 bicicletas.
Uma para você andar, a outra para você alugar. Imagina uma criança que cresce com uma mentalidade dessa. Não tem outra coisa. Ela vai prosperar. Não tem outro caminho. Ela vai prosperar. E a gente aqui no Brasil não prospera tanto porque a gente é treinado para não prosperar. A gente é treinado para ficar na zona de conforto, para trabalhar a vida toda e depois ficar dependendo do governo, de uma merreca. E por que o governo não oferece educação? Porque a educação derruba o governo. A educação liberta as pessoas, derruba o governo. Quem é que vai querer, quem é que vai de repente ficar submisso ao governo, sendo que de repente você que é o provedor, você que paga seus impostos, você cria sua empresa, você cria suas oportunidades, você oferece oportunidade para as pessoas, você gera emprego, você pode simplesmente pegar o seu negócio e ir para um outro país, onde a legislação ela é mais confortável, ela permite muito mais com que você vá prosperar. Então tudo isso que eu falo chamam alienação. Nós crescemos todos alienados, somos alienados. Enquanto a gente não reconhece isso, não tem como a gente se libertar. Você precisa reconhecer, você precisa falar, eu sou um alienado. Primeiro a gente começa a ser alienado pela família. Depois a gente começa a ser alienado pela religião. A gente também é alienado pelo governo. A gente acaba sendo alienado por tanta coisa que a gente acaba limitando as nossas crenças. E a gente acaba não crendo num futuro melhor, não crendo que a gente pode, sabe? Eu vou trazer um exemplo aqui do cara que fundou o Walmart. Ele com 43 anos, ele fundou o Walmart e depois de, se eu não me engano, 5, 10 anos, ele era o homem mais rico dos Estados Unidos. 43 anos. E tem pessoas que estão com 43 anos, 45 anos, falam, já deu pra mim. O fundador do KFC, ele tinha, se eu não me engano, 62 anos quando ele começou o KFC. É bom pesquisar, tá, gente? Eu não tenho aqui de cor, sabe? Mas ele tinha mais de 60 anos quando ele começou um projeto. E o cara, hoje o KFC é uma marca bilionária. E ele construiu bilhões, uma rede bilionária. Então tem pessoas que estão com 60, 50 anos, 70 anos, acham que a vida já deu. Enquanto isso, tem outros que não. Outros começam o projeto do zero e começa a se desenvolver, começa a ocupar a cabeça. Não estou falando isso aqui pelo dinheiro, mas você precisa entender que é importante você ganhar tempo de vida, não somente gastar tempo. E o segundo livro que o Robert Kiyosaki escreveu chama O Negócio do Século XXI. E ele explica sobre o marketing de rede. O que é o marketing de rede? O marketing de rede nada mais é do que conexões. Vou dar um exemplo para vocês, que esse livro foi escrito há uns 15, 20 anos atrás. E ele já explica do marketing de rede. Vou dar um exemplo simples para vocês. O cara que inventou a lâmpada elétrica, a lâmpada, o cara que inventou a luz elétrica, ele ficou rico? Vou dar um tempo para você refletir. O cara que inventou a lâmpada, ele não ficou rico. Mas o cara que distribuiu a rede elétrica, esse ficou rico. Você pode fazer uma conta simples assim, ó, quantas lâmpadas você compra por ano na sua casa? Ou por mês. Mas todo mês você paga a conta de luz, a conta de energia. Por quê? Por causa da rede. Uma rede vai conectando em outra. E de outra vai conectando em outra. Para quê? Para oferecer esse serviço de mensalidade. Como eu falei, a Netflix hoje é uma rede de serviço que você vai lá, assina uma mensalidade, você paga todo mês para ter acesso àquele serviço. É uma rede. Vou dar um outro exemplo. O que seria o seu celular se não fosse a rede de telefonia, as redes móveis? Se não tivesse aquelas antenas que vai conectando via rádio, ondas de rádio, para que você consiga ter internet, que você consiga fazer ligações. Seu celular seria simplesmente uma máquina de R$1.000, uma calculadora de R$1.000. Só isso. Então, por isso que a gente vive uma era de celular descartável. Você precisa comprar celular todo ano, a cada 2 anos trocar no máximo.
porque os aplicativos vão evoluindo, mas o seu número, o seu plano continua sempre o mesmo. Porque você paga a sua internet todo mês. Você paga o seu telefone todo mês. Conta de telefone todo mês. Então, gente, o negócio do século XXI é rede. Rede de serviços. Certo? Então aqui eu já falei que para você começar a iniciar na jornada do empreendedor, você precisa primeiro desaprender tudo que você aprendeu, desfazer as suas crenças, revisitar suas crenças, mudar suas crenças, trazer crenças novas. Você precisa aprender coisas novas. Então eu expliquei que a melhor forma para você desaprender é você se questionando, questione-se, não aceita tudo que tem na sua cabeça como dono da razão e também não aceita tudo que as pessoas falam para você. Questione-se e questione também as pessoas. Certo? E qual que é as maneiras de se aprender? Existem 3 maneiras de aprender, 3 maneiras mais eficazes. É estudando, praticando e ensinando. Você aprende marketing de rede, sobre o negócio do século XXI, que é rede, né? que a gente chama de marketing de rede, exatamente isso. Muitas pessoas aqui fazem marketing de rede e nem sabe o que faz. Né? Que tem tantas pessoas. Quem já viu aí um aplicativo que está pagando para que você envie para os amigos, aí seu amigo você envia para o seu amigo, se o seu amigo clicar você recebe uma comissão. Isso é marketing de rede. Você está fazendo um marketing, uma propaganda boca a boca para uma pessoa que vai passar para outra, ela vai ganhar a parte dela, você ganha a sua, todo mundo ganha. No final é o ganha-ganha. Como eu falei aqui, no final, no Uber, todo mundo ganha. O motorista ganha, é uma rede de carros que não tem praticamente nenhum veículo, porque o dono do carro é o próprio motorista. E quem ganha mais é o consumidor final, a pessoa que pagava um absurdo no táxi e agora ela paga pouquinho no Uber. Tem uma rede de hotéis que chama Airbnb. Eles não têm. Airbnb não tem um hotel, eles não têm um imóvel. Ele faz com que você anuncie o seu imóvel para que algum interessado no seu imóvel alugue e passe uns dias lá, passe uma temporada. Isso tudo através da rede, através da conexão, através da internet. Certo? Tem também marketing multinível, que é onde hoje eu atuo há mais de 5 anos. Eu consumo meus produtos, eu acho meus produtos bons, muito top, eu confio, eu indico para você. Você gostou? Você vai consumir os produtos, ao invés de ficar comprando do mercado tradicional, que é o supermercado. Você vai comprar de supermercado, de farmácias. Você vai começar a comprar de uma rede, de um clube de compras, de uma rede, onde você vai poder distribuir esses produtos, gerando lucro para você e principalmente você vai poder indicar para outras pessoas. Se essas pessoas fizerem parte da sua rede, você vai receber comissões de tudo aquilo que elas compram, de tudo aquilo que elas consomem. Então imagina você, quantas vezes você escova os dentes na vida? Você imagina que cada escovada de dente que alguém que você conhece desse, você ganhasse R$1 ou ganhasse um centavo, que seja. Pô, se você entender isso, você vai ficar milionário. Por quê? O marketing de rede ele te proporciona isso. O difícil é você ter que trabalhar, é você ter que buscar, você ter que fazer a reunião para mostrar o projeto para a pessoa, é você ver que as pessoas elas vão rir da sua cara. Só que entenda, um dia a Blockbuster riu da Netflix, falou que a Netflix não ia ser nada. E hoje a Netflix é a maior empresa de serviço, vamos dizer assim, de filmes, né? Que fornece séries, filmes. O que é a Blockbuster hoje, gente? Então, muitas das vezes, as pessoas vão rir de você, elas vão falar que você não vai ser nada, que não vai dar certo. Mas quando você estiver tendo sucesso, você nem vai lembrar dessas pessoas. Essas pessoas, infelizmente, elas não vão ser nada, porque você vai estar preocupado com o seu sucesso, em gerar valor na vida das pessoas. Então, imagina que a partir dos produtos que você consome todo dia, banho,
Você vai tomar banho, você usa um shampoo, usa um sabonete, usa um condicionador, você escova os dentes. Eu vou falar por mim, tá? Que tudo isso aqui eu consumo da minha marca. Eu tomo um shake, eu tomo um chá, eu tomo meu nutricosmético, eu tomo colágeno. Eu vou completar em 10 aqui, eu uso um gel de cabelo, eu uso desodorante, tem creme hidratante, para as mulheres, maquiagem. Não estou aqui fazendo marketing do meu negócio. Estou aqui para vocês entenderem que é possível você, através do marketing de rede, do negócio do século XXI, você ter mais tempo livre. Você trabalhar, ganhar dinheiro e ter mais tempo livre. Porque imagina que você coloca uma pessoa que constrói uma grande organização, uma organização de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. E cada escovada de dente que uma pessoa dá, você vai estar ganhando dinheiro. Por quê? Porque elas vão estar comprando, vai estar usando gel dental. O gel dental vai ter acabado. Esse gel dental, quando termina, o que você faz quando seu gel dental acaba? Você fica sem escovar os dentes? Quando seu sabonete acaba, você fica sem tomar banho? Você fica sem lavar seu cabelo quando seu shampoo acaba? Não. Você simplesmente compra outro. E muitas das vezes você compra outro antes de acabar. Imagina 1.000 pessoas fazendo isso junto com você, abaixo da sua organização. E o marketing de rede faz isso. Você vai poder indicar pessoas, outras pessoas vão indicar para outras pessoas, e outras vão indicar para outros, e outros vão indicar para outros, e você vai receber comissão de tudo isso. Lembra que eu falei? Conexões. É como se fosse formada uma rede, sabe? Uma rede de pesca. Existem vários pontos. Então, gente, tudo isso que eu estou falando aqui é para você saber que você é um empreendedor e você tem 1.000 oportunidades no dia a dia. E você pode falar, eu não tenho oportunidade. Não importa, você cria as suas oportunidades. Não importa, você vai criar suas oportunidades e você vai oferecer oportunidade para os outros. Não tem que ter o vitimismo, não tem que ter o coitadismo. Eu sou um coitado. A culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador. Não, a culpa é sua. Porque se você não se preparar hoje, daqui 10 anos, você não vai colher. Provavelmente se você está bem hoje é porque você plantou nos últimos 10 anos. E tem que ter essa visão. Uma visão a curto prazo, uma visão a médio prazo e uma visão a longo prazo. Senão, você vai ficar rodando em círculo, você vai ficar patinando. E essa visão a curto prazo, a de longo prazo a curto prazo, a gente vai distribuindo por metas. Hoje eu não vou falar nada de meta, mas vai ser um dos temas da nossa live. Você precisa entender, poxa, se eu estiver atrasado no meu sonho, é porque é culpa minha, eu tenho que trabalhar mais, eu posso correr mais, sabe? E a gente precisa realmente renovar as nossas crenças. Tudo isso que eu falei aqui, maneiras de aprender, maneiras de desaprender, sabe? Não é aquilo que você vai aprender que vai fazer diferença. Talvez é mais do que você vai desaprender, é desfazendo as crenças que você já tem hoje. Talvez isso vai fazer a diferença na sua vida. Porque tem muita gente ainda que não acredita que dá para fazer dinheiro no digital. Tem muita gente que acredita que não dá para ganhar dinheiro pela internet, que não dá para ganhar dinheiro dormindo. Hoje eu tive uma venda de R$235 na minha loja, no meu e-commerce. E eu fui lá, olhei pelo celular e atualizei. A minha comissão foi de R$73. R$73, gente. Eu não coloquei a mão no produto, eu não visitei o cliente, eu não fiz nada. A pessoa entrou lá, fez o pedido, a empresa vai enviar para casa dela. E se eu fosse falar, não estou falando isso aqui para vocês entenderem. Eu poderia falar assim, ou eu ganhei 2 salário mínimo, 2 dias de salário mínimo, porque o salário mínimo está na média de R$35 por dia, dá R$1.045 por mês. Mas eu não quero que você olhe para o dinheiro, eu quero que você olhe para a principal moeda que você tem, que é o seu tempo de vida. Sabe? Se você que está me assistindo ganha um salário mínimo, você faz R$73 por dia, você faz R$73 num dia, você ganha 2 dias de um salário mínimo. Aí você pode escolher se você vai viajar, se você vai dormir, se você vai, o que você vai fazer, você vai escolher. Eu recomendo que você passe tempo com as pessoas da sua família, que você descanse, que você cuide de você, da sua mente, do seu espírito. Não fique preocupado somente em trabalhar para ganhar mais dinheiro ou para
para viver para trabalhar. Não, se preocupe em trabalhar para viver, para desfrutar, para aproveitar a vida. A vida ela é curta, gente. A gente tem 120 anos para a gente viver. Só que a perspectiva de vida aqui no Brasil é de 75, de 80 anos. Hoje, antigamente era ainda menos. Então não estou falando isso daqui pelo dinheiro, estou falando para você pelo tempo de vida. Se você faz R$ 150 num dia, você ganha praticamente 4 dias de salário mínimo. É 4 dias que você pode dormir 4 dias despreocupadão, velho. Sabe? Se você for se comparar com outras pessoas, que é o que eu não recomendo, tá? Você pode se comparar com uma pessoa abaixo de você, se sentir um pica, se sentir um fera, o bambambam, como você pode se comparar com uma pessoa muito acima de você e se sentir um bosta. Eu postei essa semana que o Elon Musk, o cara ganha 15 bilhões a cada semana. Ainda eu perguntei, será possível isso? Então imagina você se comparar com um cara desse. Para cada um de nós aqui, 1 bilhão, 1 milhão já estaria com a vida resolvida. Talvez não ia nem querer trabalhar mais. E a gente vê um cara que ganha 15 bilhões por semana e continua trabalhando. Será que ele faz isso pelo dinheiro? Ou será que ele faz por um propósito? Ou será que ele faz por querer gerar valor na vida de outras pessoas? Então eu quero deixar essa reflexão, que essa é a nossa primeira live da jornada do empreendedor. Você precisa desfazer as suas crenças para renovar as suas crenças. Há mais ou menos 10 anos não existia o WhatsApp. O WhatsApp deve ter uns 15 anos, não sei se é exatamente isso. A gente era da época do MSN. Só que um dia a forma de você enviar uma mensagem era através de uma carta, que passava de um navio para o outro. Eu lembro de uma época da cidade que minha mãe morava, que tinha um telefone só na cidade. E ela precisaria sair da casa dela, ir até lá no centro, ir lá fazer a ligação ou ficar esperando para receber a ligação. Então, gente, a tecnologia ela evoluiu muito para nos ajudar. Em contrapartida também para nos atrapalhar. A gente fica muito mais sedentário, né? A gente acaba pagando conta do celular, fazendo negócios pelo celular. Mas a gente nunca ia imaginar que o MSN poderia acabar, que a modalidade de carta poderia acabar, que os correios está para acabar. Tá? Os correios ou eles vão se organizar, ou eles vão revolucionar o serviço deles para melhorar muito para a gente, ou eles vão acabar. Eles vão acabar. Eu já andei fazendo alguns estudos onde a Amazon ela vai ter um centro de distribuição a cada bairro. Então imagina que você vai fazer um pedido pela internet agora e daqui a pouquinho está na sua casa. Você pede um tênis, daqui a pouco está na sua casa. Chega a me arrepiar, porque isso é uma realidade que está para acontecer. A maioria das pessoas não estão alinhada com isso. Então, se você está entendendo tudo isso que eu estou falando, se prepare para isso. Procure entender o que as pessoas vão precisar daqui a alguns anos para que você possa servir elas, para que você possa começar hoje nesse projeto. O que você pode fazer para servir essas pessoas? O que as pessoas vão precisar lá na frente que eu vou poder ajudar para resolver o problema delas? Pode ter certeza, terão grandes negócios saindo daqui. Terão negócios bilionários saindo daqui. Só para vocês terem uma noção. O Steve Jobs ele foi desacreditado. As pessoas falavam que ele era louco a ponto de ele sair da própria empresa porque ele queria um celular que não tivesse teclado, que fosse um acesso desde uma criança até um idoso, que fosse um acesso fácil, rápido para todo mundo. E ele foi expulso da própria empresa, ele foi mandado embora da própria empresa porque as pessoas não acreditavam na visão dele, falavam que ele era louco. Entendeu? O Elon Musk, ele foi mandar um currículo e quando ele chegou na porta da empresa ele ficou com vergonha de entregar o currículo. Então às vezes isso vai ser bom, porque se esse cara não tivesse tido vergonha e tivesse entregado o currículo, talvez ele seria um funcionário dessa empresa e ia estar lá até hoje. Mas não, esse cara fez o quê? Eu tive vergonha, eu não vou aceitar isso, eu vou reprogramar minhas crenças, eu vou pegar tudo aquilo que eu creio, vou praticar, vou fazer acontecer. E hoje o cara tem foguete que
que é bem mais potente que os da NASA, o custo muito mais baixo, foguete que desce de ré, sabe? Foguete, o cara tem um carro que é mais potente do que gasolina, só que é carro elétrico, sabe? Para quem não conhece, o Elon Musk, ele é o proprietário da Tesla, que é uma empresa que fabrica, é uma empresa de tecnologia que fabrica carros elétricos, foguete, manda foguete para o espaço. Pra vocês terem noção, o cara ele está querendo criar uma cidade já em Marte. E quem ia imaginar? Então assim, ontem eu vi uma frase que marcou muito para mim, que falava o seguinte: os primeiros astronautas foram para a Lua, sendo que os primeiros astronautas que foram para a Lua foram treinados por homens que nunca pisaram na Lua. E eu vou finalizar essa live. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, manda aí, ó, quem tiver pergunta a seu respeito. O que eu posso te ajudar com alguma ideia? Não queira saber da minha vida, tá? Pergunta relevante que seja assim para te ajudar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu estou fazendo essas lives, eu estou dando treinamentos, eu estou preparando esse curso. Através dessas lives eu vou preparar um curso. Por quê? Eu tenho certeza que aqui, a partir dessas lives aqui, terão pessoas que vão fazer coisas maiores do que eu. Vão chegar em lugares que eu não vou chegar. Terão pessoas aqui que vão fazer coisas absurdas, bizarras, que eu não sei nem explicar, né? Então essa frase marcou muito comigo. Que os primeiros astronautas foram para a Lua treinado por pessoas que nunca pisaram na Lua. Ou seja, eles foram mais longe do que aquelas pessoas. E é o que eu desejo para vocês também. Tá bom? Então, renove as suas crenças, desaprenda, saiba que para você aprender coisas novas você precisa estudar, praticar e ensinar. Não deixa de ensinar tudo que vocês estão aprendendo, passa para outras pessoas, estuda também na internet, estuda nos livros, certo? Eu vou pegar alguns livros que eu tenho aqui, só um momento, gente, só um momento. Vou pegar esses livros aqui para mostrar para vocês. Esse cara aqui, ó. Não sei se aparece legal aí para vocês na imagem. Napoleão Hill. Todos esses livros são do Napoleão Hill. Esse aqui é... Você pode realizar seus próprios milagres. Você pode realizar seus próprios milagres. Quem convence enriquece. Napoleão Hill. Capitão da sua alma, senhor do seu destino. Napoleão Hill. A chave para a prosperidade, Napoleão Hill. A ciência do sucesso, Napoleão Hill. A escada para o triunfo. Tem mais um aqui. Tem mais vários aqui do Napoleão Hill, sabe? Esses aqui ainda estão novinhos, eu nem abri. Então eu recomendo que vocês estudem Napoleão Hill. E ele tem muito bem definido a filosofia do sucesso. E a filosofia do sucesso ele diz o seguinte: se você acha que você é um incapaz, eu vou traduzir com palavras diferentes, tá? Eles falam malogrado. Se você acha que você é um incapaz, assim você vai ser. Se você acha que você é capaz, você vai ser. Certo? Porque a filosofia do sucesso não importa. A filosofia do sucesso, aquele que vence não é quem tem mais talento ou mais disciplina, ou quem tem mais fé, ou quem tem mais força, ou quem é mais bonito, ou quem é mais feio. Mas é aquele que nunca desiste. Então, finalizo dizendo para vocês que eu conseguirei. Essa é a filosofia do sucesso. Eu conseguirei. Você conseguirá. Tem um outro livro que chama Mais Esperto que o Diabo. Quando eu fui comprar esse livro, eu achava que esse livro era religioso, sabe? Era um livro de religião e tal, e não fala nada de religiosidade. Esse livro eu recomendo para você ler. Você vai quebrar toda a sua alienação. Somos alienados. Lá ele explica que somos alienados pelo governo, pela família, pela igreja, por todo o modelo de dinheiro que a gente tem, que a gente carrega. Então ele traz
esse livro interessante como se fosse uma entrevista que ele faz com o diabo. E qual que seria o diabo? O diabo seria a alienação. Somos todos alienados. E a gente precisa se libertar, a gente precisa se livrar. Tá bom, pessoal? Só faltam 5 minutos de live. E eu não vi nenhuma pergunta. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu vou encerrar. Já estou aqui há 55 minutos. A primeira semana eu vou falar um pouquinho aí dessa jornada, tá? Amanhã, às 7 da noite, eu vou estar aqui falando sobre crenças, tá bom? Então eu finalizo hoje falando para você renovar suas crenças. Amanhã eu vou estar falando sobre crenças. Existem crenças positivas, crenças negativas, crenças limitantes, existem crenças de poder, tá bom? Tudo isso a gente vai estar falando amanhã. Depois eu vou estar falando sobre autoimagem, tá bom? É um passo a passo, tá? Não tem como eu falar de crença sem falar do início, sem fazer vocês desaprenderem. Não tem como eu passar para o próximo passo, que é falar de autoimagem, sem primeiro dar uma mudada nas crenças, entendeu? Sem transformar um pouco das crenças. Não tem como eu falar de vendas para uma pessoa que tem autoimagem. Eu posso dar o melhor treinamento de venda, que se a pessoa tiver um problema de autoimagem, ela não acreditar nela mesma, não acreditar que ela consegue, que ela é capaz, não vai servir de nada o melhor treinamento de venda. Não vai. Então a gente vai alinhar tudo isso, tá bom? Depois de vendas eu vou falar sobre negócios. Aliás, negócios é antes, né? Porque todo negócio começa com vendas, certo? Eu vou estar falando também aqui sobre sonhos, sobre projetos, sobre metas, sobre liderança e tudo isso nos próximos 10 dias. Então eu espero que vocês anotem, estejam presentes comigo, que vocês possam aprender junto comigo, que vocês possam também vir ensinar, mandar comentários, chamar no direct, tirar dúvidas e estar à disposição para que um aprenda com o outro. Afinal, como eu falei, tem pessoas aqui que vão chegar ainda mais longe, vão fazer coisas ainda maiores. Tem pessoas, como eu já falei, vou repetir, os primeiros astronautas foram para a Lua treinados por pessoas que nunca pisaram na Lua. Então muitas das vezes você não vai precisar chegar no seu destino para você poder ensinar outras pessoas que vão percorrer caminhos maiores do que o seu. Jesus já falou isso, né? Jesus falava que os discípulos, que nós discípulos, nós como os discípulos de Cristo, faríamos obras maiores do que a dele. Tá bom? Então tome posse. É muito importante no treinamento de crença que você tome posse das coisas, porque Deus ele já abençoou todas as coisas. Na palavra fala que Deus já abençoou todas as coisas. Então não fica pensando, se Deus abençoar vai dar certo, se Deus quiser vai dar certo, se Deus quiser eu faço. Deus já fez tudo. Tome posse, assuma a sua responsabilidade. Deus, ele, a partir do momento em que ele foi desfrutar, ele passou para Adão a responsabilidade de construir tudo que a gente vive hoje. Passado de homem para homem, de geração para geração. Deus está desfrutando, ele está curtindo tudo isso, ele está descansando. Certo? Então que você possa também fazer o que você tem que fazer, treinar as pessoas que você tem que treinar, realizar os sonhos e os projetos que você tem que realizar, para que você venha a desfrutar dessa terra. Desfrutar, no grego, fala que é descansar. Então você precisa descansar, você precisa ter a consciência tranquila. Tem pessoas que não dormem preocupadas. Por quê? É conta para pagar, é um monte de situações em que tira o sono da pessoa, e a gente vê hoje o grande índice de ansiedade, depressão, e aí daria para fazer mais 10 lives, mais 20 lives só entrando nesses temas. Tá bom? Vou encerrar por aqui, quero agradecer a todos vocês que participaram, que estão presentes aqui até agora, os que entraram, os que compartilharam, e quero deixar o convite para que amanhã, 7 da noite, o tema vai ser crença, e eu quero estar junto com todos vocês. Beleza? Que Deus continue abençoando vocês, e eu falo continue abençoando porque se eu falar que Deus te abençoe, eu já estaria batendo na mesma tecla. Deus já abençoou todas as coisas. Que Ele continue abençoando, que você tome posse e que você realize grandes coisas nessa terra. Você nasceu para deixar um legado aqui para essa geração.
Afinal, você é a imagem e semelhança de Deus. Você nasceu à imagem e semelhança do Criador. Se ele tem o poder de realizar as coisas, ele falou, haja luz, houve luz, por que, que você não toma posse e fala também? Então seja positivo, sabe? Seja assertivo, usa a sua palavra, usa a sua crença para coisas positivas, não negativas, e eu tenho certeza que você vai fazer um boom na Terra, vai deixar um grande legado. Tá bom? Então que Deus continue abençoando. Um grande abraço a todos vocês. Até amanhã, viu? Sucesso! Conta comigo, hein? Quem tiver feedback aí para melhorar, tiver dicas, quem quiser temas para ser falado, manda aí no direct aí que eu vou estar respondendo todos vocês. Valeu! Um beijo no coração. Que Deus abençoe. Fui!